vamos fazer a análise dos temas que marcaram a semana nos próximos minutos com Tomás Vieira Mário. Muito boa noite, muito bem-vindo, Tomás. Boa noite. Dos assuntos que marcaram a semana, escolhemos aqui, depois da prorrogação do estado de emergência, o Presidente da República fez consultas esta semana aos líderes religiosos e aos partidos políticos. A questão que lhe coloco, Tomás, será esta uma altura de tomar decisões que colhem consenso? Boa noite, tio. Não, é verdade que esta semana o Presidente da República reuniu com sensibilidades da área religiosa e político-partidária, nomeadamente partidos políticos extraparlamentares, no quadro das respostas à Covid-19. Percebeu-se, pelos relatos subsequentes, quais eram as preocupações destes setores da sociedade, especificamente. Me parece uma iniciativa louvável do chefe do Estado, ouvir a sociedade nas suas diferentes vertentes sobre qual é o seu pensamento numa questão tão crítica como é a Covid, que levanta perguntas constantemente a toda a gente sobre como é que respondemos, como é que não respondemos, como é que fazemos o balanço entre estado de emergência e direitos fundamentais dos cidadãos. Neste caso, por exemplo, que as igrejas, um ponto que ficou muito notado foi o seu pedido ao chefe do Estado de regresso aos cultos. O que, pronto, do ponto de vista de igualdade de direitos faz sentido se a lei permite que as instituições ou que haja reuniões ou ajuntamento até 20 pessoas, as igrejas não podem ficar disso excluídas. É um direito que deve ser igual para todos. Contudo, na minha perspectiva, quando falamos de igrejas, falamos de quê? De uma panóplia de grupos baseados em fé, chamamos igrejas, de uma forma incontável para o país todo. E seria problemático sempre garantir que todas elas, seja elas quais forem, vão de facto ter condições. Primeiro, distanciamento social dos seus crentes. Segundo, limitação de 20 pessoas por cada sessão. Me parece muito pouco provável que haja condições, até não falar de condições de higienização. Quando falamos de credos e confissões em Moçambique, falamos até de grupos que se reúnem em garagens, em dependências, espaços muito minúsculos. E por uma questão também de igualdade de direitos, não se pode abrir para umas igrejas, fechar para outras. Se é para abrir, abre-se para todas. E essas todas são todas muitas. Será que existiriam condições para fiscalizar as igrejas de modo a garantir que não existam confissões religiosas que extrapolassem, por exemplo, o número de 20? Primeiro, penso que os próprios crentes será muito complicado, digamos, mantê-los a respeitar a questão do distanciamento social. Os cultos religiosos são cultos de muito contacto físico entre os crentes. Faz parte da comunhão da Irmandade, o tocar fisicamente o irmão ao lado, e aliás no Islão até tocam os pés, não é? É norma tocar os pés do irmão para confirmar a Irmandade, confirmar a comunhão. Então o contacto físico faz parte natural de qualquer credo religioso, ou qualquer credo baseado na fé. Então é muito complicado esperar que as pessoas vão rezar com 1,5 metro de distância umas das outras. Nem sequer seria, digamos, próprio de quem esteja numa igreja. Então, há questões práticas muito complexas que se colocam quando falamos de igrejas. Como eu digo, não falamos das igrejas, digamos, formais, conhecidas. Falamos de tudo quanto é grupos baseados em fé, que são imensos. Até há grupos, digamos, sincréticos que juntam, enfim, crenças africanas com crenças cristãs, uma série de formas de espiritualidade africana, que chamamos de igrejas, cujo controle me parece muito complexo de se fazer. Então, penso que é um pedido que foi feito ao Estado para mim, que só pode embaraçar o chefe do Estado, porque é complexo abordá-lo.
por mais que digam que vão garantir as condições de segurança, hão de garantir aquelas organizações religiosas mais bem estruturadas, com infraestruturas grandes, com edifícios constituídos, com ar-condicionado, com arejamento e com autoridade estabelecida. E são poucas estas com essas qualidades. A maioria não tem essas qualidades para garantir, de facto, que haja ajustamento físico, haja higienização e as pessoas possam rezar em condições de segurança, de saúde nessa expressão da Covid-19. Então, penso que é um pedido feito ao Chefe do Estado que coloca bastantes desafios de saúde pública e eu penso que também as igrejas devem contar com isso, não podem contar só a fé quando estamos com saúde, não é assim? Sem saúde não há fé nenhuma. Então, penso que é uma decisão que deve ser tomada com muita ponderação, Enquanto se reflete o regresso aos cultos, na área da educação, o regresso às aulas já está decidido. O Ministério da Educação disse que é preciso criar condições, o Ministério da Saúde vai dar o aval. Entretanto, há muitas condições, há muitos aspectos por acertar antes que os alunos voltem à escola. Uma vez mais, já aqui se disse, mas na verdade esta doença veio como que destapar inúmeros problemas que nós temos na nossa sociedade, veio como que destapar alguma precariedade na própria educação. Quando a Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano informa que de mais de 600 escolas que nós temos, menos de metade têm condições sanitárias adequadas, é uma informação assustadora e, portanto, nos revela os desafios que há nesse setor. E, uma vez mais, a informação ou a forma como se comunica a Covid por parte do Ministério da Saúde é uma forma de dizer atenção que isto é um perigo real, atenção que é um perigo real, vocês não estão só a cuidar. Então, esta é a estratégia de comunicação do MISAL. Ao mesmo tempo, vamos abrir escolas. Então, a comunicação pública da doença, por vezes, ela é contraditória. Então, cria alarme na população. A população não sabe bem como é que nós estamos. Se estamos em condições de ir à escola com segurança ou, pelo contrário, devemos acentuar a vigilância e a prevenção. Então, penso que há aí um problema de comunicação muito, muito sério que cria ruído na população. Porque não podemos, também que acentuamos que a vigilância tem que ser acentuada, temos que nos prevenir, não devemos relaxar. Ao mesmo tempo, vamos abrir aqui e ali. Então, criou-se, digamos, por vezes, um pânico que me parece artificial, mas foi criado, porque a comunicação não foi efetiva, não houve uma direção de comunicar também para colocar a ideia da nova normalidade. Essa expressão é muito importante. Ou seja, temos que, ao mesmo tempo que assumimos que é uma questão muito séria, também assumir que provavelmente vamos conviver com ela por muito tempo. Então, nessa altura, temos que encontrar formas de conviver com ela, criar uma nova normalidade. Essa questão tem que ser muito mais acentuada por quem comunica para, digamos, amainar o medo que se espalhou. A ideia de nova normalidade é muito importante, porque esta doença não veio para ir embora no próximo mês. Então, o país tem que preparar-se para conviver com ela. E essa comunicação tem que ser muito bem estruturada para não haver contradição de comunicação nas pessoas sobre se vamos abrir ou, pelo contrário, temos que acentuar a vigilância. Exatamente. Tomás, na terça-feira a Ministra da Educação apareceu a garantir que ainda não há data prevista para o início das aulas e quinta-feira a porta-voz do Ministério da Educação veio alertar que ao se regressar às aulas, as escolas em que forem confirmados casos positivos da Covid-19 vão encerrar. Não será aqui uma contradição entre a necessidade de regressar à escola, mas com este risco de encerramento das escolas, tendo em conta que as crianças não só vão à escola, convivem no meio social, convivem nas suas famílias e há riscos nestes todos os aspectos. Até que ponto esta decisão de regresso está a ser tomada com a devida segurança? Penso que vai ser, uma vez mais, algo que precisa de muito cuidado, até porque não vão faltar falsos alarmes, não vão faltar boatos. Qualquer falso alarme numa escola vai pôr os pais em pânico. Os pais vão querer retirar as crianças. E até se provar que é apenas um falso alarme,
já tudo ficou confundido. Então, é um processo, de facto, muito delicado, porque é natural, é provável que uma criança ou outra fique contaminada no meio em que vive, em casa, com os pais, não na escola, mas onde vive. E, portanto, isso vai acontecer certamente. Então, terá que haver um processo de gestão dessas crises, de tal modo que não se crie pânico onde não há pânico. Porque é muito fácil, já aconteceu no início da pandemia, aconteceu creches ficarem em pânico porque alguém disse que lá há uma criança infectada. Todos os pais correram para recolher as crianças. Então é preciso muita informação e muita vigilância por parte das escolas, de quem dirige as escolas, para informar as crianças como deve ser, e ao mesmo tempo estar atento a boatos e a alarmes falsos, que isso pode acontecer e pode destabilizar todo o sistema de educação. Então, penso que é algo, de facto, muito complexo que vamos experimentar, mas penso que não temos como não avançar. Isto é, o país não pode ficar bloqueado. Temos que preparar este novo normal. Mas se você quer uma comunicação efetiva, educativa, do mesmo modo que o Presidente da República reuniu-se com religiosos e políticos, pense que o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano pode fazer reuniões com o Conselho de Pais para partilhar responsabilidades, partilhar tarefas, não ficar um Estado como o único responsável, mas também partilhar as preocupações e as ideias de solução dos desafios que emergem da Covid, que são imensos e complexos. A terminar, Tomás, o tema da violência terrorista em Cabo Delgado é sempre atual e sempre preocupante. Esta semana, em termos de avanços, o Presidente da República manteve contactos na frente diplomática do combate ao conflito e também surgem já opiniões de uma nova abordagem de negociação. Sim. Na verdade, esta semana o chefe do Estado conversou com o seu homólogo John Magufuli, da Tanzânia. A Tanzânia, que é um aliado histórico de primeira linha de Moçambique, nos anos mais recentes parece um pouco hesitante nesse seu estatuto de irmão, apoio de vanguarda e, portanto, é uma relação de vizinhança histórica muito importante. Este contacto é muito importante para que os dois países afinem a agulha e controlem a fronteira comum. E penso que foi muito importante este encontro. Por outro lado, apareceu agora o moçambicano João Bernardo Onguana, ele que é um especialista de política internacional, a trazer uma abordagem, não é nova, mas acentuou mais a ideia de que é preciso que os fatores internos do conflito não sejam secundarizados. Ou seja, não nos podemos olhar apenas para o fator externo do terrorismo internacional, mas olhar para fatores internos. Ela até diz negociar com a ala interna do terrorismo. Ou seja, e diz que é preciso que haja um processo de um conceito sobre qual é a parte interna do conflito. Eu acho que esta visão é muito importante, uma vez mais, aceitar que há fatores internos, se não são eles os que criam o conflito, eles o recebem e o alimentam. Então, essa abordagem de, sim senhora, olhemos para a parte internacional, olhemos para o terrorismo internacional, mas não podemos descurar que há fatores internos que devem ser abordados com muita calma e muita ponderação. Acho que é uma abordagem que enriquece o debate que já é muito longo sobre Cabo Delgado. Muito bem, muito obrigado, Tomás, e uma boa semana. Obrigado. Para trás, o espaço de comentários com Tomás Vera Mário.